Vocês já perceberam que há um tipo de jornalismo que fica apavorado consigo mesmo? Ele faz uma manchete, aí repentinamente toda a editoria do jornal parece que fica apavorada e pede uma outra manchete para fazer o contrabalançar, né? Às vezes eu imagino que esse tipo de jornalismo que não sabe que caminho pode tomar, né, é um jornalismo que se torna um tanto que engraçado, porque ele fica balançando e você fica pensando assim, né? Caramba, esses caras, eles estão balançando tanto, né, que eles já não sabem mais quando é que o balanço foi para a direita e quando é que o balanço foi para a esquerda. Eles estão meio abobados no balanço. A Folha de São Paulo é típica disso, né? Ela fez a manchete necessária. Olha lá, o Bolsonaro pegou tornozeleira eletrônica. Ué, não ia pegar? Claro que ia. Ele estava pedindo. Aí pegou a tornozeleira eletrônica. Logo em seguida, né, a Folha de São Paulo já começa a ficar preocupada. Ai, será que vamos perder eleitores? Será que vão falar que a gente é petista? Será que... O que está acontecendo? Vamos fazer uma manchete rapidamente contra o Alexandre de Moraes. Sério. Aí puseram lá a manchete da manhã e logo à tarde já tinha outra manchete no jornal. No jornal online, que era que o ministro Alexandre de Moraes havia se baseado só em posts do Bolsonaro. Não tinha uma rota de fuga descoberta. Eu acho ótimo, porque porque a rota de fuga do Bolsonaro vai acontecer quando ele fugir. Antes, não tem rota de fuga, porque ele não está planejando uma fuga de acordo com os padrões de uma pessoa inteligente. Ele está planejando uma fuga de acordo com os padrões bolsonarescos de golpe. Do mesmo jeito que ele planejou o golpe, que não aconteceu porque ele é burro demais. Ele está planejando a fuga, que não vai acontecer porque ele é burro demais. Então, o Bolsonaro, gente, desde o primeiro dia que ele apareceu na política, ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele fala o que ele vai fazer. Só que ele não faz e as pessoas acabam punindo ele pelo ele ter falado que ele ia fazer. Sempre é isso, gente. Sempre na vida do Bolsonaro é isso. Então o STF não pode ficar esperando ele fugir para depois chegar para a população falar: olha, ele fugiu. Pô, aí a população brasileira vai simplesmente dizer a seguinte coisa: eis a justiça no Brasil. Prende o pobre, prende o preto, prende a mulher pobre, mas o político, este com dinheiro e com apoio internacional de gente que quer prejudicar o Brasil, tipo Trump, este foge. Então não dá para correr esse risco, porque é um risco muito grande da justiça se desmoralizar. Então veja só, Tarcísio pediu para ele: o STF pode deixar o Bolsonaro ir falar nos Estados Unidos? Pedido que não pode nem ser considerado, porque o Bolsonaro está sendo julgado, ele está no meio de um julgamento. Então o pedido do Tarcísio já indica uma coisa complicada. Depois vem o próprio Bolsonaro dizendo que o Brasil está sendo taxado, mas ele salvaria o Brasil. Só o Lula pedir para ele ir negociar com o Trump. Pedir conversa mais louca ainda.
né? Primeiro porque ele não tem força nenhuma, segundo porque, né, é juntar a raposa com a raposinha, né, para fazer raposice e roubar o Brasil, e terceiro, ele está sendo julgado, ele não pode sair. Aí a polícia vai, bate na casa dele, acha dólares não declarados e acha um esboço do que é necessário ser falado lá nos Estados Unidos pelo Trump a respeito dos processos do STF contra a plataforma chamada Rumble. A Rumble é uma plataforma, né, que favorece a direita. Ela está sendo aqui no Brasil requisitada a cumprir a lei, ela não cumpre. O Trump nos Estados Unidos está protegendo ela para ficar bem com as Big Techs. E de repente tudo isso que está sendo investigado aqui no Brasil está chegando nos Estados Unidos e os documentos ali, né, na casa do Bolsonaro, com elementos de informação. O que mostra o quê? Uma correia de transmissão entre o PL do Valdemar, o Bolsonaro, Eduardo, Trump. Uma correia de transmissão que vai se formando no sentido de deterioração da opinião pública em relação às leis. De novo o processo antirrepublicano. De novo o processo de golpe contra a República. Então o Bolsonaro não desistiu. Ele não planejou o golpe, mas ele continua no processo de subversão, o filho dele também. E tudo isso para conspirar contra interesses do povo brasileiro. Porque veja, gente, essas taxações, elas são contra o povo brasileiro. Elas são contra todos. E se isto é que está alimentando o Trump, independentemente do Trump estar realmente sendo alimentado por isso, para fazer o que faz, o fato é que, mais uma vez, o gogó do Bolsonaro falou, e ao falar, se incriminou. Não tem jeito de não tomar atitude contra ele. E vai tomar atitude em relação ao quê? Aos posts, a manifestação pública dele. Veja, ele tem manifestação dizendo que ele ama o Trump. Ele tem manifestação dizendo que o Brasil tem que ser subserviente ao Trump e aos Estados Unidos. Ele tem manifestação dizendo que a taxação americana sobre o Brasil é para fazer a anistia, ou seja, influenciar na lei brasileira. E ele tem manifestação dele próprio dizendo que ele está sendo perseguido e que o Trump quer ajudá-lo. Ele poderia falar qualquer coisa, gente. É liberdade de expressão, contanto que ele não estivesse sendo julgado. Porque à medida que ele está sendo julgado, ele está trabalhando com presenças de potência exterior para anular o julgamento dele aqui, para dificultar o julgamento dele aqui, inclusive tentando articular o Trump com deputados do Brasil, com senadores do Brasil, para caçar pessoas do STF. Tanto é que hoje houve um pedido de impeachment de mais um ministro do STF pelo Senado, um pedido maluco, sem pé nem cabeça, em relação à ministra Carmen Lúcia. Então está caracterizado, gente, que a atividade do Eduardo e a atividade do Bolsonaro são de ameaças às instituições. É a propagação contínua de desinformação, de mentira, de bravatas,
para que a população que é mais próxima do bolsonarismo comece a achar que nós não temos governo, não temos lei, não temos nada, que nós temos que seguir um país estrangeiro, a decisão de um governo estrangeiro. Ora, se você não toma nenhuma medida contra este cara, que está sob julgamento e, portanto, não poderia estar trabalhando nesse sentido, a lei acabou. Então, ele não deixou alternativas para o STF e para o ministro Alexandre de Moraes. Ele não deixou alternativas. Ele fechou o quadro nele mesmo e recebeu ali a tornozeleira. Eu já fiz a análise psicológica no vídeo passado sobre o que significa a tornozeleira para ele. Agora nós estamos fazendo uma outra conversa, que é o que tudo isso significou para a imprensa, que fica oscilando e alimentando a ideia de que pode haver algum tipo de perseguição contra o Bolsonaro. A imprensa, a essa altura do campeonato, deveria começar a olhar as coisas com mais responsabilidade. Eu acho que a Folha de São Paulo foi completamente irresponsável em tentar se isentar do problema com essa segunda manchete. Não tem como, gente. Não tem como. Não é um caso de crítica às instituições e liberdade de expressão. Por quê? Porque o envolvido nessas possíveis críticas é um cara julgado. Enquanto estiver correndo o processo dele, tudo que ele faz nesse sentido vai contabilizar como sendo tentativa de obstrução da justiça. E foi isso só. Vai tomar a tornozeleira eletrônica para perceber que ele não está numa terra sem lei. Porque veja, o Bolsonaro, ele não se acostumou à ideia de sociedade, à ideia de lei, à ideia de regra, à ideia de convívio. Ele é aquele cara que chega em Angra e ele vai pescar no lugar que não pode. Ele é o cara que vai carregar uma criança, ele não quer pôr a cadeirinha. Ele é o cara que vê o limite de velocidade e ele não obedece. Ele não se acostumou com regras básicas de sociabilização da sociedade. E quando ele esteve na presidência, ele fez a mesma coisa. Começou por aquela fotografia de chinelo e terminou com 700 mil mortes da Covid. Ele não tem aquilo que a gente chama de noção. Ele é um sem noção. E vai se afundando cada dia mais. Cada dia mais ele cava a sua própria cova. Agora, que o jornal não perceba isso e venha dar, alimento, principalmente para o Tarcísio, que é um governador tonto, que não percebeu ainda que o o Bolsonaro está fazendo é crime e continua querendo endossar o Bolsonaro. Não pode, gente. Não pode, isso não pode. Se o STF cede e faz vista grossa para isto, acabou a regra, acabou a lei. Chega num determinado momento que simplesmente ele sai aí, vai embora, chega nos Estados Unidos e é capaz de dizer: olha, gente, eu estava sendo perseguido, eu tive que sair. E o bolsonarista é capaz de acreditar, de louvar, porque é um cara que já viu ele fugir uma vez e ainda está com ele. Então é preciso esclarecer, falar 1000 vezes e expor a situação. Para que as pessoas percebam que a bandalheira não é o nosso cotidiano. Olha, gente. Agora que está aí, a Odete Roitman de volta, reparem as frases da Odete Roitman em relação ao Brasil. A velha Odete Roitman e a nova Odete Roitman.
São frases típicas da classe média, típica de gente como o Pondé, típica de gente que, como o próprio Bolsonaro, aqui nada vale, o bom é lá fora. Não pode, gente, não pode. Quem acha que o bom é lá fora, deveria ganhar o seu dinheiro lá fora, deveria viver lá. Tem coisas muito deprimentes no Brasil que não vale mais a pena achar que é entretenimento, que é literatura, que é válido. Não, tem coisas deprimentes. Outro dia eu estava vendo ali, né, o Pondé com aquele Bentola, dois perdidos, né? Não são nem perdidos na noite, são perdidos na vida. Duas pessoas magoadas, inseguras, completamente sem nada, né? Sem nenhuma perspectiva. Então, esse tipo de gente é o bolsonarismo. Nada vale a pena. E o Bolsonaro cultiva isso. Cultiva. Dando bandeira, continência para a bandeira americana, encontrando o Trump falando I love you. Quer dizer, o que é isso? Que mediocridade. Que mediocridade é essa? Ainda mais na condição de presidente. Quer dizer, não é só ser vira-lata. Não é isso, síndrome de vira. Não, não. Isso é ser um capacho. Eu vi aquele programa do Bentola junto com o Pondé numa entrevista. São dois capachos diante da mágoa pessoal de serem infelizes. O cara é infeliz e ele quer que a nação inteira seja infeliz. Bolsonaro é isso. Ele não conseguiu fazer um governo, ele matou as pessoas, ele foi mal e ficou mais infeliz do que era. E aí ele quer que todo mundo seja infeliz junto com ele. E ao mesmo tempo, gente, ele precisa da tornozeleira, porque ela é a única coisa que faz com que ele seja gente. Ele ganhou uma espécie de anel de noivado do Alexandre de Moraes ao vestir a tornozeleira. Ele está como uma noiva para ser penetrada e gritar, e dar gritinhos, e dar uivinhos. Tudo de acordo com aquilo que lá atrás o coronel Jarbas Passarinho dizia dele. Bolsonaro, a noivinha eterna de Aristides. Esse jornalismo do pêndulo é pior do que o jornalismo chapa branca do 247. Daqui a pouco a gente volta. Você vai ser a conferência sobre o capitalismo 4.0. Inclusive, o livro já está disponível em papel. Esse evento é uma parceria do Cefa Editorial com a FATEC São Paulo. Por isso, não deixe de fazer a sua inscrição, porque é um evento com direito a certificado e também, né, tem portaria ali para receber vocês e a lista de convidados vai para o segurança. Então, para evitar filas, para ajudar aí na organização, para garantir que vai ser um evento muito agradável, né, para todos vocês, não deixe de fazer a sua inscrição. Não deixa para a última hora, tá? Então faz já e a gente se encontra lá na FATEC.